Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Passamos agora à palavra livre. Abertas as inscrições. Muito bem, neste momento convido o vereador Rodemar para fazer uso da palavra. Senhor presidente, dispensando as formalidades, eu gostaria que no meu tempo destinado ao rádio fosse transmitido o pronunciamento do Leandro, popular Leleco, para que todas as pessoas possam ouvir o homenageado de hoje. E eu agradeço. Obrigado, devolvo a palavra. Muito bem, vereador, seu tempo será passado. Nesse momento, convido o vereador Vilmar para fazer uso da palavra. Boa noite, quero cumprimentar o presidente, os vereadores e as vereadoras aqui presentes, o pessoal que está assistindo, o pessoal de casa, as secretárias aqui da Câmara de Vereadores. A minha fala vai ser pouco hoje, mas eu gostaria que a secretária largasse um vídeo da Demantina lá de um bueiro lá. Gente, mas teve 10 minutos, eu acho. Então, assim, nós temos um dinheiro da emenda que vem do município, que cada um pode destinar aonde que quer, não, da onde que se encaixa, né? E eu andei indicando o meu dinheiro para 8 de julho, para o Colégio da Demantina, e esse veio de volta, não foi assinado. Daí o secretário chamou lá, daí fizemos um outro projeto também que foi feito para indicar esse dinheiro, não deu certo de novo. Então agora eu vou querer destinar esse dinheiro para pedir para a prefeita e para nós vereadores, para a prefeita olhar com os bons olhos, eu vou indicar esse dinheiro para a prefeitura e eles construir uma ponte de concreto, seria da propriedade de Bruna Folmiller e do Ivandro Belen. Daí para uma ponte de concreto. Eu vou passar esse dinheiro meu para essa finalidade. Beleza? Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento convido o vereador Kessi para fazer uso da palavra. Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores, vereadoras, serventuários da casa, a quem está aqui nos assistindo, ao Leandro, o homenageado desta noite, popular Leleco. Fica aí já meus parabéns novamente pelo empenho que você está fazendo em nosso município aí, como alguém acho que foi mencionado na homenagem, realmente é uma referência para nossas crianças aí. Quem sonha em ingressar no esporte, no futsal aí, com certeza eles se espelham nos atletas. Então, fica aí os meus parabéns. Tenho 2 assuntos hoje, de certa forma peculiares. Eu gostaria de saber o porquê que está vencendo novamente o prazo para finalizar a obra da iluminação da rua João 23. Se eu não me engano, o suplente do vereador na época era vereador ainda, o Fumaça, o André dos Prazeres, vulgo Fumaça, foi quem fez essa solicitação. Do mandato passado ainda foi deixado empenhado tudo. É falta de dinheiro? Não. É atraso por conta de nós vereadores? Não. Eu não entendo por que essas obras já há mais de ano ali esperando e ainda está ali pela metade. O pessoal vai na igreja Madureira. Ontem até um frequentador da igreja me mandou uma mensagem, ele disse, olha o stories que eu postei aqui, ó, de 1 ano. A recordação veio no Facebook dele e nada da obra. Agora, o vice-prefeito ir lá, fazer videozinho da rua 15 de novembro. Não, vou fazer um vídeo, vou postar lá. Vamos dar nos dedos daquele vereador, o Kessi lá, que fica cobrando as questões. Tomara que o senhor vai lá e faz mais um vídeo e dê nos meus dedos lá, mas com a conclusão dessa obra ali da rua João 23 no bairro Progresso. Tomara que o senhor vai lá mesmo e faça.
porque já está um tempo lá isso daí, o pessoal passa lá, às vezes tem medo de ser assaltado. Na administração passada foi feito o calçamento nessa via. Então, eu preciso que olhem com bons olhos lá, porque é uma obra que já foi iniciada, já venceu o prazo. Eu, cada vez que vou no bairro Progresso, eu sou procurado pelos moradores de lá e os moradores me cobrando. Então, como eu falei, tem dinheiro em caixa, tem, é só vontade de fazer. E por falar em vontade de fazer, por que o reurb do bairro Tancredo Neves ainda está daquele jeito, não foi dado mais sequência? Por quê? Eu gostaria de saber o porquê. Foi iniciado no mandato passado ainda. Eu não estou entendendo? Como eu mesmo falei, não falta dinheiro. Se vier aqui nessa casa de leis, ninguém de nós vai votar contra. Se precisar algum recurso, mas ficou recurso, tem recurso, está tendo retorno financeiro todos os meses para o município. Eu quero saber o porquê que não deram sequência. Quando eu fiquei sabendo disso, eu confesso que, sinceramente, eu achei que o pessoal já estavam todos com as escrituras em mãos e ainda está desse jeito. Então, vamos começar a dar sequência. É natural assim, já vi que muitas obras aí que foi deixadas da administração passada estão ainda pela metade. Muitas obras. O vereador que hoje, o Dayan, que está hoje presencial, foi muito feliz em falar da obra do Salão da Ilha Redonda. E eu estive lá na audiência pública. Teve colegas aqui que tiveram lá também. O assunto lá qual que era? Reduzir porque era um investimento, jogaram o valor um pouco mais alto, só que o dinheiro estava na caixa, estava aplicado inclusive. Vai superfaturou, mas o dinheiro que estava lá estava ganhando valor também. Então o colega daí foi muito feliz mesmo de falar, até fiquei contente que deu sequência, porque lá o assunto era de supressão do salão. Então fiquei muito feliz mesmo de ouvir isso daí, que vai ser feito mesmo o salão, que é uma obra também que foi deixada da administração passada e não tinha dado mais sequência. Vereador Vilmar, é caótico, né? Nós ter que se sujeitar a usar das emendas impositivas dos vereadores. É caótico. Nós ter que devolver para a prefeitura fazer uma situação dessa. E ainda fazem boquinha, né? Exige um monte de documentos, um monte de documentação. Estão achando pelo em casca de ovo lá, gente? Pelo amor de Deus! É lamentável mesmo, uma emenda impositiva que é do vereador, que ele poderia ajudar muitas entidades, muitas comunidades que cada vez está reduzindo mais no interior, cada vez ficando mais exprimido, algumas comunidades até fechando, coisa que com o dinheiro das emendas impositivas, que é direito do vereador poder repassar, tem que se sujeitar a entregar para fazer uma ponte, mas... Fico feliz, vereador, que o senhor olhou com bons olhos para aquela comunidade lá que é sua. Eu tenho certeza que eles vão lembrar do senhor. Vou ter certeza. Assim como eu tenho certeza que o senhor queria dar dinheiro para as escolas também, que eu, inclusive, ia destinar para as APPs. Não pode, ter que devolver para o município. Mas o município tem o percentual que eles têm que repassar. Aí pode muito bem incluir o dinheiro do vereador nesse percentual que precisa repassar para a educação. Sendo que a gente poderia dar o percentual, o município poderia dar o percentual, e o vereador ajudar as APPs que estão sempre ali trabalhando de certa forma exprimida. E a APP, todo mundo sabe que é um trabalho voluntário que eles fazem, os pais fazem pelas escolas. Então, é cansativo essa questão de nós estar lutando com as nossas emendas impositivas. É cansativo. Eu, sinceramente, às vezes é vontade de dizer, não vou mudar para vocês porque vocês são oposição. Pelo menos tenham a hombridade de falar na cara. Seria isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento, convido a vereadora Lorici para fazer uso da palavra. Boa noite, cumprimento o presidente, cumprimento vereadoras, vereadores. Cumprimento todas as pessoas que nos alegram hoje com a sua participação aqui na Câmara. Quero saudar as minhas irmãs, a Loricine e a Lucineide, estão aqui prestigiando. Também o presidente do nosso partido, Leandro e sua família. E cumprimentando, lhe parabenizo
pela atuação brilhante no nosso município, no esporte, na educação, como professor. Foi muito bem dito aqui. São exemplos assim que contribuem para o desenvolvimento dos nossos jovens, das nossas crianças, um espelho que pode ajudar muitas pessoas através do esporte e também profissionalmente dedicar-se e deixar outros caminhos que não são tão bons de lado e procurar uma vida melhor e com uma participação e envolvimento comunitário. Parabéns, agradecer também a atenção de seus pais, então, que à distância acompanham sempre as nossas sessões, né? E hoje estão conosco também. Senhor presidente, eu apresento hoje alguns pedidos. Não quis fazer por escrito, acredito não ter necessidade, mas são pedidos importantes. Solicito reparos na linha Tirelli, isso na estrada, né, infraestrutura, próximo à família Rebelato, ali, que tem umas dificuldades meio grandes ali, e depois prosseguindo nas proximidades das famílias Nunes, Massola e Netzel. Como tem obras na ponte, agora as famílias vêm saindo todas por esse lado e com a chuva tem apresentado dificuldades aí, então solicito reparos nesse trajeto. Também faço aqui um pedido importantíssimo, depois, como último assunto, vou tratar de um tema triste, eu diria, mas que esse pedido que vou fazer agora vai contribuir para que não aconteçam situações. Melhoria na iluminação pública de acesso ao Ogoche. Eu fui procurada por mulheres trabalhadoras nesse final de semana. Elas precisam passar aí em horários que ainda é noite, escuro pela manhã, tá? Então, estou solicitando isso, que sejam feitos os reparos, que seja verificado o que precisa ser feito para melhorar esta iluminação pública. Algumas trabalhadoras, inclusive, solicitaram a troca de horário para poder trabalhar de dia, e nós sabemos a dificuldade que a empresa tem em relação a isso. Também tenho na pauta, vereador Kessi, a Rua João 23, do bairro Progresso. Me somo contigo. Fui chamada pelos moradores, a obra iniciou em 2024 e ainda não foi finalizada a iluminação pública. Num primeiro momento, tinha dificuldades com a Casan também, situação que foi resolvida, e hoje continua esta questão da iluminação na Rua João 23, do bairro Progresso. Então, o terceiro assunto aí solicitado. Na colocação do vereador Vilmar, por isso que eu falo aqui da questão, eu vi que o município tem postagens nos últimos dias em relação à prevenção pela situação que se desenha do El Niño. Então, nós vimos que não é pouca chuva e acontecem situações. Então, acredito que temos que sim fazer esse debate, essas melhorias e dar essa atenção nesses pontos necessários, porque não queremos que situações piores venham a acontecer. E eu falo mais uma vez em recursos importantes. Um município, o povo, as pessoas não vivem somente de dinheiro, de recursos. Precisam de qualidade de vida, mas os recursos são importantes para gerar os atendimentos necessários: saúde, educação, alimentação, habitação, assistência e assim sucessivamente. Então é com muita alegria que eu digo que já no dia 6 de julho saiu a portaria e está nos cofres públicos do nosso município R$3.608.000 para a construção da nova unidade básica de saúde que já está em obras. Então agora é só acontecer a obra, os recursos estão aí e está acontecendo, e seremos aqueles que iremos acompanhar para que de fato a nossa população tenha uma obra que vá garantir qualidade no atendimento, qualidade na saúde, e os nossos profissionais também tenham um espaço digno de trabalho. Também estão nos cofres do município R$200 mil para as melhorias da Praça do Distrito de Santa Lúcia,
R$100 mil para aquisição de trajes para os grupos de coral da sede Oldenburg e o grupo italiano, oriundos então também de recursos que nós pleiteamos, juntamente com outros recursos que já estão empenhados, de R$1 milhão para a infraestrutura e R$240 mil para a agricultura familiar. E eu me pronuncio, senhor presidente, também em relação a um evento que o senhor esteve participando, vereadora Rose também esteve participando. Nós estivemos na última sexta-feira participando de um evento organizado pelo ACIP-CDL, que traz a campanha Aqui Não. Violência contra a mulher, aqui não. Isso é muito sério. E nós vemos que está se agravando a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra idosos, a violência contra aqueles e aquelas que são vulneráveis. E é um compromisso, é uma responsabilidade de todos nós enquanto sociedade. E a violência contra a mulher, foi muito bem dito neste evento, ela precisa ser uma causa assumida pelos homens. E eu vou relatar algumas situações que me deixaram ainda mais espantada do que eu já estou. Esse lançamento, ou seja, essa apresentação, esse evento aconteceu na sexta-feira, aqui no nosso município, às 10h30 da manhã, com a participação dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade palmitense, a Câmara Municipal, a Procuradoria da Mulher, o CREAS, o CRAS, a Saúde, a Administração Municipal, empresas, porque todos precisamos abraçar essa causa. E eu assisti na sexta-feira à noite, espero que mais pessoas tenham assistido, o Globo Repórter, porque traz uma informação importante. Tem redes na internet onde estão trabalhando a violência contra a mulher com meninos a partir de 10, 11 anos, criando grupos e criando ali, eu anotei algumas coisas especificamente, criando estratégias de agressão contra a mulher, palavras de ódio, justificativas para o abuso, para a violência física, estratégias de agressão, memes machistas, a submissão da mulher, conteúdos misóginos. Os meninos, quanto mais eles curtem, quanto mais eles divulgam, quanto mais eles escrevem isso, mais o algoritmo vai fazendo a distribuição, impulsionando. Os meninos, eles não se dão conta que ao fazer isso, eles estão praticando violência contra a sua mãe, contra a sua irmã, a sua professora, a sua tia, a sua avó, contra nós. Aquilo que eu já falei um dia aqui. Quem são as mulheres? São as nossas mães, são as nossas irmãs, são as nossas filhas. Mas parece que a nossa sociedade está com muita dificuldade de ver isso. Esse algoritmo vai impulsionando as mensagens e elas vão se tornando cada vez mais evidentes. E isso vai se tornando banal, vai se tornando normal a violência. Então é importante que se fale isso com a nossa família, que se fale isso com os nossos filhos. E será que se está abordando esse tema dentro de casa? Não adianta somente as entidades. Nós precisamos nos desafiar para debater. E como mãe, como mulheres, também precisamos nos colocar contra essa situação. Tanto homens, meninos, meninas, todos precisamos ser conhecedores. Então, ou vamos pensar, será que na nossa família estamos debatendo isso? Ou a gente está pensando que vai acontecer só lá com a família do outro? Eu tenho dificuldade até para falar desse assunto, porque todos são sabedores do que aconteceu na nossa família. Geralmente, quando acontece, a mulher é julgada.
porque estava lá, porque estava aqui, porque não saiu de noite, agora as mulheres estão pedindo aqui iluminação. A minha irmã, ela estava trabalhando com 15 anos de idade, cuidando 2 crianças, cuidando de uma casa, e ao ir para casa no final de semana, foi assassinada, foi violentada. Ela estava no lugar que ela deveria estar, ela estava. Mas a mulher é julgada, porque estava lá naquele dia, porque foi a pé. E assim são tantas mulheres na nossa sociedade. E nós precisamos ter coragem de falar isso. Nós precisamos nos posicionar contra isso. E por isso, vereadoras, nós temos a Procuradoria da Mulher e nós estamos fazendo e seguiremos fazendo a nossa parte e queremos contar com todos vocês, colegas vereadores, servidores e servidoras dessa casa e com toda a sociedade palmitense. E fazer tudo aquilo que nós pudermos para poder nos posicionar e tomar consciência de que a violência não pode acontecer, nem contra o homem, nem contra a mulher. Contra a mulher. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento, convido o vereador César para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, servidoras dessa casa. Em especial, o nosso amigo Leleco, homenageada hoje, medalha de honra. Eu fico feliz da Poder Legislativo fazer homenagem para essas pessoas que é reconhecido, não só como no esporte, mas na vida profissional. A gente veio para cá, aos pouquinhos foi conquistando todo mundo e o reconhecimento está aqui. Parabéns, Leleco, que continua assim, trabalhando dentro das 4 linhas e fora dali, que você sempre vai ter um espelho e alguém sempre está olhando para você. Parabéns toda a família merecida e a família que está em Natal aí. Parabéns ao pai, à mãe, o irmão dele, por ter uma pessoa que no futebol está trazendo muito feliz nós palmitenses, onde é que ele passa em toda a cidade, e principalmente as crianças que se espelham nele. Parabéns, Leleco. Sucesso. Quero aqui também aproveitar a oportunidade, falar da segunda macaronada da base, que acontecerá sexta-feira, dia 17. A macaronada da base de Palmitos, a Pepsi ME, ficha adulto é R$40, criança de 5 a 12 anos, R$25, no salão paroquial, às 19h30 começará o evento e também haverá o bingo da base. Quero aqui falar também um pouquinho no final de semana, onde é que fiz presente no JASC, na cidade de São Carlos. Quero aqui parabenizar a nossa colega Rose. Achei um pouquinho nervosa, mas é assim, né, Rose? Às vezes a gente pensa que as coisas vão dar certo, mas não dá. Mas eu quero aqui deixar os parabéns que perderam para os caras da casa com 12 pinos. Quero aqui que passe essa homenagem em nome do Poder Legislativo para todo o pessoal que defenderam as cores de Palmitos. Parabéns e continua assim, que vou me apresentar bem lá na frente aí. Não deu essa vez, mas vai vir a próxima, pode ter certeza. Sempre estamos brigando, né, Rose? O primeiro, o segundo, estamos aí. Também eu quero aqui parabenizar o Jussi, né, da Bocha Rolada, aonde que também no JASC aí fizeram uma boa colocação, ficaram em 4º lugar, tem uma séria possibilidade de passar para frente. Tá faltando alguma coisinha, mas já ter passado, enfrentado o pessoal aqui da região, aí onde é que nós hoje não estamos preparados ainda com uma cancha sintética, mas logo aqui vai ter na comunidade da Lambari também, e aqui no nosso município também, nos idosos, acho que vai ter também, pode ter certeza que vão vir cada vez mais forte. É um trabalho que está saindo e dando resultado. Eu quero aqui também falar um pouquinho do final de semana, dia 18, sábado, final da segundona. Gostaria de convidar toda a população palmitense, principalmente os vereadores, fazer presente. Às 13h45 vai ter Vasco e Boca Juniors, disputa de 3º e 4º. E 15h45, Aliança e Juventude de Alegre, na comunidade da São Brás, distrito, né? Na São Brás, fazer um convite especial. Quero aqui também falar
do final de semana, também dia 19, domingo, festa da linha do meio do esporte, né, na comunidade do Corinthians. Siga aqui meu convite. Eu quero aqui, ouvindo aqui um pouquinho dos nossos colegas vereadores falando das emendas. Eu gostaria, se todos os vereadores que conseguiram participar, como é que funcionava, tenho certeza que não foi. Todos não participaram. Também aqui dizer assim que não é só oposição. A nossa situação também deu problema nas emendas. Aqui nosso colega aqui, Elcio Demussi, deu problema também. Aqui o nosso colega que hoje não faz presente, o Dayan, também deu problema. Mas então não estou entendendo o que está acontecendo. Isso não é a situação, oposição. A gente vai trabalhar, a comissão só vai trabalhar as coisas que está certo ou que está errado. Não é direcionado às pessoas aqui por partido, não. Aqui não é assim. Essa administração, juntamente com o Poder Executivo, não vai existir essas coisas. Vocês podem ter certeza. E não é direcionado ao partido. Porque também aconteceu do PL, aconteceu do nosso partido então. Então eu não estou entendendo o que vocês estão querendo. E aqui falar um pouquinho, se vocês estão participando do plano diretor da cidade, eu acredito que ninguém está participando. Desculpa aí, alguns sim, mas os que estão criticando na palavra. Então eu sei quem estão participando, mas depois vão vir aqui subir na tribuna e vão falar do plano diretor. Quem está participando não vai, e vão entender, não vai vir falar. Agora, com certeza, aqueles que não vão estar participando do plano diretor vão vir aqui na tribuna. Vocês podem ter certeza que eu estou falando. E falar aqui da Rua João 23, engraçado, a Rua João 23, um ano e 7 meses querem fazer tudo. Calma, gente, vamos cobrar até terminar. Se os caras em 8 horas não fizeram, agora nós 1 ano e 7 meses queremos fazer tudo. Cobra depois, quando terminar o mandato. E já vou avisar também, não acho que o maquinário que está trabalhando ali na praça, um dia vão estar falando que é maquinário do município. Olha, presta atenção que não é maquinário do município, não. É maquinário terceirizado, é licitação. Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Foi feito o asfalto ali no lado onde é que é aí o loteamento KNAP, o calçamento, desculpa, foi feito. Isso aos pouquinhos vamos fazendo. Ou vocês não vieram aqui e falaram? Acho que ter vindo aqui ter falado também na tribuna. Foi feito o calçamento. E logo daí a sequência assim da Rua João 23. Mas calma, gente, vai ser feito. Seria isso, senhor presidente, eu vou a palavra. Muito bem, vereador. Nesse momento, convido o vereador Delcir para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores, serventuários dessa casa, as pessoas que nos acompanham aqui na nossa Casa de Leis, aqui na Câmara dos Vereadores esse dia de hoje, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, vamos falar um pouco das obras, das estradas, das polêmicas dessa sessão. Meu amigo Vilmar, começando, né? Você chegou a olhar essa tubulação, o que trancou, o que desceu daquela ribanceira, daquele rio? Então a gente conversa, né? Durante a sessão a gente vê as coisas, vê o que vocês apresentam aí, a gente está conversando. Essa tubulação, essa administração já fez porque na administração passada não estava feita. Eles fizeram as cabeceiras, ajeitaram essa tubulação e você sabe que choveu bastante. E o que desceu? Trancou a tubulação, é lógico que vai para cima. Vai água por cima nas estradas, leva embora, estraga a tubulação, todo o serviço feito, mas quem vai atacar uma chuva? Não se ataca. Então, tenho certeza que se não tivesse trancado a tubulação, não teria ido por cima essa água. Segundo o que o nosso secretário ele passou, já foram lá, já olharam, e é tubulação trancada. Tomara que saia essa ponte, saindo uma ponte é mais difícil, mas porém, se descer uma madeira e trancar aí, corre o sério risco novamente de transbordar e ir para cima dessa ponte. E que nem o senhor falou, né, que destinou a emenda impositiva lá, legal, mas a emenda impositiva não vai dar nem a cabeceira de uma ponte, nenhuma cabeceira. Enquanto eu fizer a segunda cabeceira, mas temos que lutar sim para isso, que é bom que você destinou isso para essa ponte, e tem que fazer. Quanto mais ponte, melhor. Mas se passaram 8, 10 anos sem nenhuma ponte em Palmitos, se a administração anterior tivesse feito metade das pontes que Palmitos está fazendo hoje, com mais 12 que estão por vir, talvez até aquela já teria sido feita. Mas, porém, ficou para trás, né?
E agora vamos lutar para que venha essas 12 que já estão garantidas e que venha mais 12 pela frente. Tomara que continue. E referente às emendas impositivas, né, dizer que é perseguição, que é política, que é politicagem, eu não vejo isso. Eu vejo, vereador Kessi, que nem você falou que é perseguição política. Você estava na administração anterior, você sabe que todas as emendas impositivas, todas não, mas uma grande maioria das emendas impositivas da gestão passada não eram legais. Teve aqui nesse plenário pessoas capacitadas que vieram palestrar para nós sobre emendas impositivas. Eu não lembro de ter visto aí. Pois é, talvez se você tivesse participado nessas palestras, você entenderia mais quem pode, quem não pode, qual a documentação necessária, qual não é. Pois é. Então você falou que é perseguição política, você mesmo falou que o César também teve problemas? Teve, por quê? Porque falta documentação. Onde a documentação estava ok, as entidades que podiam ser repassadas legalmente foram atendidas. Por que Palmitos recebeu nota A nessa administração de 5.700? Eu falei na sessão passada, agora já me fugiu os números. Mas Palmito ficou em 562, na posição 562. Por quê? Gestão, administração, fazer a coisa certa. Se não está legal, me desculpe as entidades, eu também gostaria de repassar para muito mais entidades. Mas a gente só pode repassar para as entidades que estão legais, com a documentação em dia, e não fazer que nem a administração anterior fez algumas destinações aí cabeludas. E se for olhar, teria muita coisa ilegal. E você sabe que não é por aí as coisas. E outra, que nem o César falou, nós estamos elaborando esse plano diretor. Tem vereadores que estão participando, participamos toda semana, 1 ou 2 reuniões. Mas tem vereador que não veio nenhuma, e tenho certeza que vão vir criticar aqui no palanque, sim, porque perseguição por alguma coisa ou por outra. Então, gente, vamos participar, vamos se aperfeiçoar para nós conduzir esse município, um município sério, que está sendo sério, está tendo uma gestão boa, uma administração boa, no caminho certo. Falar um pouquinho das coletas de lixos, então, que está sendo bastante divulgado aí, às vezes até cobrado, dos novos containers que foram colocados, aqueles containers verdes. Nós devemos nos conscientizar e conscientizar toda a população. Nesses containers é só volumoso. Está tendo de tudo dentro desses containers. Então, nós pedimos encarecidamente à população, no container tem lá o que pode e o que não pode ser jogado dentro desses containers. Nós devemos pôr o volumoso, só o volumoso nesses containers verdes que tem 10 distribuídos dentro do nosso município. E ao lado daquele existem essas antigas lixeiras que é para o lixo doméstico, lixo das casas, lonas das silagens, lonas velhas, pneus, enfim, o que pode ser descartado naqueles. E nos containers verdes, para ser só o volumoso. Inclusive, um volumoso que nós conversávamos hoje com a secretária Andréia, né? Que às vezes alguma cama, algum colchão, que não servem mais nas nossas propriedades e que serão destinados para esse lixo, talvez entrar em contato com o social, muita gente necessitando de uma cama, de um colchão, de um agasalho que vá para o lixo, né? E isso tudo é custo para a prefeitura, que a prefeitura tem o gasto do aluguel do container, tem o gasto para a empresa levar embora, por tonelada que se paga. Então isso talvez uma ação, uma doação para uma entidade reduziria custos para o município e agregaria para a pessoa, para a família, muitas famílias que necessitam. E nos lixos, daí nas outras lixeiras, seria mais os lixos convencionais então. Seria isso, senhor? Não, deixa eu falar um pouquinho também do Salão da Ilha, que o vereador Kessi falou, né, que deixaram o dinheiro. Tudo bem, mas você sabe que o orçamento estava em 4 milhões e vai passar de 6,5 aquele salão, né? Então, olha, é uma situação bem complicada. Deixou o dinheiro em caixa, deixou. Mas extrapolou longe o orçamento. Então,
Não é fácil, né? Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento, passo a ao vereador César para poder me pronunciar. Boa noite, agora eu convido o vereador Elcio para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente atuante. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Quero também cumprimentar de modo especial o Leleco. Parabéns a você e parabéns também toda a tua família por também estar te incentivando nesse trabalho tão especial. Quero também cumprimentar as pessoas que nos ouvem, nos prestigiam neste momento ou prestigiará. Pessoal que nos assiste aqui pessoalmente, meu sobrinho, minha sobrinha, enfim, as ex-vereadoras, né? Também que sejam bem-vindas a esta casa. Quero falar não muito hoje, fiquei escutando aqui a prosa dos meus colegas vereadores e até me emociona tem momentos. Primeiro, eu quero contemplar um pouco a fala do vereador, a colocação do vereador Vilmar. Boa sua colocação, vereador. Aquele bueiro já foi uma cobrança minha de outros tempos, tá? Eu mesmo cobrei administração, e a administração foi lá, fez a limpeza, arrumou as cabeceiras, enfim. Mas a gente sabe, eu também conheço aquela área e sei que desce muita água. Então, às vezes, sujeira, enfim. O futuro daquilo lá, daquele local, você tá certo, é ponte, tá? Falou uma coisa verídica, não tem o que se fazer, mas é que nem o outro vereador colocou, a sua parte que vai passar lá, vai dar para fazer um pouco mais com os papéis, eu acho, porque vai dar pouca coisa, mas enfim, é uma boa colocação e um bom ponto de vista. Eu mesmo vou me colocar à disposição de também ir atrás de recurso até para fazer esse trabalho. Pessoal, quero falar também um pouco sobre o que o Cassie disse, enfim, da ilha. Sim, pessoal, as cobranças são normais, as cobranças são naturais, só que não adianta às vezes nós vir aqui e botar a boca no trombone e falar isso e falar aquilo. Colega vereador Cassie, porque das emendas, vereador, eu também estou sofrendo. A Lori também está sofrendo. Às vezes, as leis, elas mudam. Elas estão mudando dia a dia e nós temos aqui para seguir. Mesmo o meu jurídico, Rogers Trapação, obrigado, Rogers. Mais uma vez, quero te agradecer em público por tudo que você está fazendo. Não é fácil, porque tu abre uma porta aqui e já está te fechando lá, então às vezes complica um pouco. Nós pegamos um ano de mudança, tá, de leis, isso vai demorar para nós se adaptar, mas nós vamos achar o caminho. Vereadora Lorici está indo em busca, eu coloquei o Roger em busca, eu coloquei o Volma, eu dei a missão para ele, mas vamos ajeitar, vamos ter que achar um meio. Fui a Florianópolis e levei toda a documentação para o Erneus de Nadal, no gabinete dele, eu preciso disso. Só que quando a gente fala de um poder público, demora, não é uma coisa simples, não é uma coisa bem assim. É que nem eu vou contar mais uma pedacinho de uma história para vocês. Eu fui questionado e até por pessoas, Elcio, eu vou falar de novo aqui porque eu já tô que nem um papagaio repetindo, né? Que eu já falei na outras oportunidades aqui. Fui questionado, Elcio, por que tu não comprou lá um remédio lá para o posto de saúde, às vezes de gastar 24 mil para comprar uma cafeteira, que a cafeteira
custou 14. 10 é de produtos que você vai adquirindo conforme vai ocupando. Então, eu disse assim, por que tu não gastou lá na saúde? Eu não posso fazer isso, gente, porque o dinheiro está aqui para isso. Não é que nem eu tá com o dinheiro que eu tenho particular. Não, eu tenho 50 mil, amanhã eu saio ali na rua e compro um carro, faço o Pix e tá tudo certo, e vamos passar o documento e vou comemorar em casa. Oh, comprei um carro. Isso aqui. Aqui não é assim. Tem o salário, tem a escola do legislativo, tem a infraestrutura. Tu tem tanto para gastar nisso, tanto nisso e tanto nisso. Eu não posso pegar esse dinheiro aqui e comprar uma coisa lá para o posto de saúde, arrumar a ponte. Não, né, gente? Se pudesse fazer isso, lógico que eu ia fazer. Então, às vezes as pessoas elas não entendem. Aqui o trabalho é diferente. Mas nós vamos achar o rumo, tá? E nós vamos seguir em frente. Eu acho que não estou aqui para puxar a orelha de nenhum vereador, mas eu acho que nós temos que parar de ficar falando às vezes essas bobagens, coisa, e ir a fundo ao trabalho. Não adianta, isso não vai levar nós a nada. Nós temos 11 vereadores aqui, os 11 vereadores, o que eles querem? Nenhum de nós quer que o município vá mal. No fundo, quando apertar mesmo, cada um de nós aqui doa o que nós temos para o município. Tira até sangue se precisar. Então é assim, pessoal. Não adianta, é verdade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Elcio. Devolvo a presidência. Obrigado, vice-presidente. Nesse momento, convido a vereadora Leda para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os assessores desta casa, ao Leandro e seus familiares, seus convidados, e aos demais que se fazem presentes nesta noite e os que nos acompanharão ou estão acompanhando de casa. Hoje, então, depois de algum tempo sem usar a palavra, hoje eu inicio com uma notícia triste, né, do falecimento do Neirobi Gonzatti, um jovem ainda, natural aqui de Palmitos, então, que perdeu a vida tragicamente. E gostaria de deixar as minhas condolências a todos os familiares e amigos. Não podia deixar de me manifestar, né? Eu acredito que é algo natural também, a situação vir fazer a sua defesa, né, com relação a alguns comentários. Quanto à obra da Ilha Redonda, eu estive presente na audiência pública também e coloquei o meu ponto de vista, né? Se nós compararmos os valores, mais de 5 milhões para o salão da Ilha Redonda e menos de 5 milhões para uma obra igual ao posto de saúde, o novo posto de saúde que vai ser construído aqui no município. Se nós fizermos a comparação, né, seria injusto investir todo este valor lá na Ilha Redonda. Não que o povo de lá não mereça, muito pelo contrário, eles merecem, mas eu concordo em fazer uma obra menor, né, não fazer um investimento tão grande. A nova creche custará para os cofres públicos em torno de 2 milhões e 400. Poderíamos construir 2 creches com esse valor, né? Então, não desmerecendo o pessoal de lá, mas que a população possa fazer esse comparativo também. E quanto às emendas impositivas, nós tivemos um curso aqui na Câmara, então, aonde veio um profissional explanar, nos explicar o que pode, o que não pode, aonde a gente pode destinar o recurso da emenda impositiva. E se nós estivermos errados, se a administração estiver errada, eu posso desafiá-los, pegarmos a documentação das emendas impositivas de anos anteriores e levarmos para a justiça analisar. Só que daí as consequências podem ser imprevisíveis, né? Os presidentes dos clubes aí poderão responder também. Então, nós precisamos entender que a emenda impositiva precisa ter uma finalidade pública.
ou que a gente repasse esse valor ao município e que o município destine, né? No meu caso, destinei para as escolas. Eu não destinei para a APP da escola. Eu destinei para o município e disse o que eu queria que fosse feito lá na creche, lá na escola de Santa Lúcia, né? Na escola aí da Vidori. Então a gente precisa ter este cuidado também. Com relação então à escola do Legislativo, que é presidida pelo vereador Dayan e eu sou a coordenadora pedagógica, gostaria de falar mais um pouco, né? Já foi falado pelo vereador Dayan, que estão acontecendo então em todas as sextas-feiras aulas para 50 idosos divididos em 8 turmas, onde eles estão aprendendo a lidar com mais facilidade no celular. Então seria a parte digital, né? Tecnologia digital aí para os idosos. Então mais 50 idosos estão aguardando para a segunda turma, que serão mais 8 turmas, né? Esses idosos, 50 idosos serão divididos em 8 turmas. Por que isso? Porque o professor pode dar uma atenção especial para esses idosos. O idoso tem um pouco mais de dificuldade em compreender, então precisa ter paciência e tempo para explicar para eles. Tem que repetir 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias. E com certeza, como o áudio que o vereador Dayan colocou na última sessão, né, a gente teve muitos outros, tem aqui o seu Rabeck, estava aqui até há pouco, né, todos felizes, lá seu Rabeck, feliz seu Rabeck, né, aprendendo aí muita coisa nova, então são coisas que vêm a somar para o nosso município. E sem contar que os idosos não ficam dependentes a todo momento dos seus filhos, netos, vizinhos, sobrinhos, né? Quem tiver por perto. E também nós teremos uma formação, então, para os professores, pais, comunidade em geral, com certificado de 16 horas, em parceria com a Escola do Legislativo. Então, nós, Escola do Legislativo, em parceria com a PAI e a Coordenadoria Regional de Ensino. Então, iniciando no dia 4/8, com o tema ECA Digital e a sua influência na educação. É um assunto de extrema importância, né? Um assunto novo e que deixa muitos profissionais em dúvida. Então, a partir da aprovação da Lei 15.211, de 2025, que entrou em vigor de 17/3/2026. Então, precisamos nos atualizar também com relação a isso. E dia 11, 18 de agosto e dia 1/9 serão palestras mais voltadas para o autismo. Então, a PAI está organizando a parte das palestras. E a PAI procurou a Escola do Legislativo e nós aceitamos fazer essa parceria, então, né? E agora, nesta semana ainda, será divulgado o link para fazer a inscrição e o curso será gratuito. Então, sobre a macaronada da base, reforçar o convite que o vereador César já fez aqui, né? E dizer também que o prêmio principal do bingo, então, é uma camisa oficial do nosso atleta Diego Zufo, que também é um exemplo para os nossos jovens, né? Crianças e jovens, no esporte em geral, né? No esporte, especialmente no futsal, mas que todas as modalidades de esporte são importantes para os nossos jovens, crianças e adolescentes. Então, dizer também que a administração está finalizando os estudos para executar a reforma administrativa, para que os servidores tenham um salário digno, principalmente aqueles que estão mais defasados, que afinal de contas, né, o último reajuste que teve aí foi em 2015. Então, sempre o servidor tem o reajuste anual, que é obrigatório, das perdas salariais, e a partir disso não teve nenhum outro reajuste, então os salários ficaram bastante defasados. Os servidores estão ansiosos, esperando, né, que isso seja feito, e a gente gostaria que assim que der entrada nessa casa, né, os vereadores possam analisar também e que possamos aprovar, mesmo sabendo que isso terá um impacto na folha de pagamento, mas que se faz importante e com certeza não irá comprometer as demais obras com a folha de pagamento.
o estudo do plano diretor, como já foi falado aqui. Já realizamos em torno de 5 encontros, se eu não me engano, né? Nós estamos realmente lendo, tentando entender, debatendo o plano diretor, né? Para quando sermos questionados, possamos dar a resposta à altura que o cidadão precisa. Só vou abrir aqui rapidinho sobre a coleta do lixo. Então, a Prefeitura está fazendo um comunicado importante aqui sobre a coleta de lixo no município de Palmitos. A Prefeitura de Palmitos informa que, após cientificação do município à empresa responsável pela coleta, já estão sendo adotadas as providências necessárias para aprimorar o serviço. Então, tinha algumas reclamações, né, que o pessoal não passava no horário, ou era para passar na madrugada e acabava passando à noite, e daí a pessoa não tinha colocado o lixo lá fora. Então, aqui eles pedem a colaboração da população, coloque o lixo orgânico na rua antes das 3 horas da manhã, que geralmente é o horário que se inicia a coleta. Resíduos volumosos, restos de construção e resíduos de cemitério não fazem parte dessa coleta de rotina. Então, esses têm os containers lá, né, para a gente estar colocando os resíduos volumosos dentro. Ajude na fiscalização. Se encontrar lixo espalhado após a coleta, envie foto, data, horário e local para o WhatsApp 49 991 23 0506. Então, está sendo divulgado, né? Provavelmente vocês poderão acompanhar aí nas redes sociais do município de Palmitos, né? E qualquer informação passar diretamente à empresa. Seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento, convido a vereadora Roseli para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de passar meu espaço radiofônico para a vereadora Leda. Muito bem, vereadora, será incluído. Neste momento, convido o vereador Valdir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, peço que meu espaço radiofônico seja cedido ao vereador Delcir Orsoli. Muito bem, vereador, será incluído. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.